Oiê, tá no ar o Pode Chegar. Chega mais, a conversa já começou. No episódio de hoje, estamos aqui, todos animados para a Copa, mas isso tem um motivo. Essa animação toda, eu nem sei se eu tô tão animada para a Copa, mas para a novidade que eu vou contar aqui hoje, eu tô animada. Antes de começar, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores: Germária Pacheco, Penteados da Fran e Imobiliária Valdeci Torezani. Olha, esse grupo, já dei um spoiler, né? É um grupo. Eu tô tentando trazer já há algum tempo, sabe? Eu encho a paciência para que eles venham. E aí, tô aqui olhando o Instagram, tô vendo esses meninos lá no Rio. Falei, eles não estão no Rio a passeio, não. Eles estão preparando alguma coisa. E, finalmente, eu consegui trazê-los para contar essa novidade. Com muita honra, porque eu sou muito fã. Ele sabe disso. Samba DM! Obrigada, menino! Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Coisa linda. Depois de um tempo, né? Depois de um tempo, né? Assim, obrigado pelos convites, agora deu certo. Foi você que desenrolou, tá, André? Porque o Luiz Felipe me enrola. Ele enrola, né? Ele me enrola também. Ele fala assim, vamos marcar. Aí eu falei, não, eu vou no André. Não, a gente conseguiu, enfim. Porque acho que bateram as datas, a gente teve um show no dia que a gente ia fazer e, enfim. Vamos contar tudo? Vamos contar tudo, tem muita coisa pra contar. Posso perguntar tudo, Hugo? Tudo. De um tudo? Então, vambora. Nada pra esconder. Então, vambora. Vamos lá. Samba DM. Da faculdade pros palcos. Como é que foi isso? É isso. Começamos lá em 2008 para 2009, na Faculdade de Administração, lá na UFES. Eu e o Hugo... Meninos inteligentes, tá, gente? É UFES, tá? Então, essa história... Vou explicar essa história direito. Das contas da UFES mesmo, Daniel. Na UFES a gente não tava lá. A gente já conhecia os meninos que fundaram, de fato, naquele primeiro churrasquinho ali da faculdade. A gente já conhecia eles. O Hugo até fazia administração em outra faculdade, eu sou publicitário. Mas eles chamaram a gente acabou ficando. Isso, logo nos primeiros shows. E aí a gente carregou o nome até hoje, assim. Mas teve várias formações... Para chegar a isso, a gente já está quase completando 18 anos. 18? Vocês não têm nem idade para isso, gente. Vocês não têm nem idade para isso. 22, março, fez 22. A gente estava falando agora, nessa última formação, a gente estava falando nos bastidores, né, sobre formações, né? Luiz Felipe está há quanto tempo? O caçulinha. Vai fazer 4, eu acho. Ou vai fazer 4 ou já tem, vai fazer 5. Acho que é no final do ano completa. A gente se perde 4. Um pouco nessas datas, mas desde 2021. Final de 2021. E como que foi esse convite? Você pode falar melhor. Foi meio doido. Foi meio doido, porque... eu mesmo não esperava. Aconteceu com o violão lá, Renan indicou pro André. Aí a gente trocou uma ideia, deu match. A gente marcou. Levei ele pra salinha. A gente foi lá pro estúdio lá, ficou de conversar uma meia horinha, ficou algumas horas lá conversando. Horas. Aí depois eu conheci o Hugo na Zilda e... Não tem como dar errado. Ali já tava tudo... Zilda não tem como, né, Hugo? No domingo à noite, quase madrugada. O Hugo foi apresentar para ele por Marcinho, que ele falou, esse aqui, o seu novo cantor é esse aqui. Isso aí. Foi exatamente assim. Foi desse jeito? É você, então... Mas eu já tinha iniciado uma conversa com o Luiz através do Renan, que é o nosso violão até hoje. Aí eu vou te cortar, porque eu fiquei sabendo nos bastidores que antes do Samba DM, o De Bem com a Vida tava de olho. Deu uma... Eu falei, como que vocês perderam? Essa voz. O De Bem com a Vida é um namoro que quase dá certo, quase deu certo algumas vezes, né? Que negócio de trocar de vocalista, se o De Bem e o Samba DM. E o Samba DM. Eles gostam de pau a pau nessa galera que tem muito tempo de estrada, acontece isso, né? Com raras exceções, mas... Prossiga, André, mas deu muito certo, graças a Deus. Então a gente já estava trocando essa ideia com o Luiz, através do Renan, que ele me indicou. O Renan é muito amigo do Luiz. E aí eu chamei o Luiz para conversar no estúdio um dia. A gente conversou, mas a gente estava falando de um papo mais para frente, né? E aí aconteceu algumas coisas internas na época que a gente precisou do Luiz, antes da hora, assim. Falei, cara, Luiz, como é que você tá de agenda? Eu acho que a gente vai ter que antecipar aquela conversa. Aí ele falou, cara, tem umas datas, mas vamos tentar alinhar aí. Eu falei, a gente tem um show daqui a, 3 dias e tem um Réveillon, que você já vai pegar e depois a gente já vai fazer toda a agenda de janeiro.
top. Ele, das datas sempre passou e acho que só tinha uma na época que conflitava, mas que a gente conseguiu conciliar a logística. Eu falei, ó, por mim você tá mais que dentro. A gente já conversei com a galera, vamos nessa, tá de boa? Tô de boa. Já conversei com os meninos que ele tinha um outro projeto também. E aí funcionou, e ficou com a gente até hoje. Isso foram 5 anos. Já foram Rapaz. alguns anos aí. André, nessa do Luiz Felipe entrar, você falou que, né, tinham situações internas. O Luiz Felipe também brincou que samba DM de bem com a vida, nisso aí eles estão pau a pau. Como que é para vocês resolver essas coisas assim? Porque dá uma desestabilizada, né? Você... Dá. E dá um desânimo também, porque, assim, com o De Bem com a Vida, há pouco tempo, né, aconteceu. Sim. E eu pude acompanhar de perto e vi que, pô, dá uma... É porque o desânimo, acho que vem por conta do trabalho que você já fez. E aí você meio que, do nada, em algum momento, perde tudo aquilo, né? Mas com o tempo a gente aprendeu que acho que isso acontece. Como é um projeto hoje de 18 anos, a gente entende que aquele material ali não é simplesmente jogado fora. Faz parte da história da banda, da marca. E hoje a gente não aproveita o material com os vocalistas, mas está lá, né, como arquivo. Enfim, quando a pessoa pesquisa, vê que tem um projeto duradouro, apesar de ter outro vocalista, mas o nome, a instituição Samba DM continua ali, né? Mas, para mim, especificamente falando, sempre foi um grande desafio a troca de vocalistas. Eu me senti animado em fazer... Porque às vezes você precisa daquele tranco ali para, pô, as coisas estão bem estáveis. É uma aqui, cara nova, né? Dá uma renovada. Vamos fazer tudo diferente, vamos mudar. Acho que aconteceu isso comigo, com o Hugo, em algumas situações da gente, pô, vamos conversar mais, trocar mais ideia, pensar em coisa diferente do que a gente pode fazer para essa troca, pensar no repertório novo. Enfim, isso estimula a você querer fazer o negócio acontecer. Óbvio que agora, eu com 36 anos, talvez... já esteja mais lento, né, para fazer essas coisas. Mas o Luiz tá com a gente firme e forte. E Deus me livre esse menino sair dele. E a gente tem uma sinergia entre nós três, né? A gente consegue pensar nas coisas parecidas. O Luiz encaixou muito bem. Isso aí foi em muito relação importante. a isso. E aí a gente consegue, não precisa dessa mudança pra gente desenvolver trabalhos, né? Pra você também foi assim? Eu sinto que nas primeiras trocas assustaram, assim, mais. Quando o Teté saiu, a gente já falou, mano, e agora? O que a gente vai fazer? Mas aí a gente já pegou meio que a mão e cada cantor traz uma característica, assim, que a gente pega pra aproveitar. E com o Luiz rolou, lindamente. Eles levam um pouco de vocês, mas deixam um pouco deles também, né? Com certeza. Glauco foi uma troca muito boa, Frazão foi uma troca muito boa. Todo mundo teve as suas características ali que adicionaram muita coisa pra banda. E eu acho que cada troca tem uma fase da sua vida pessoal, né? Com o Teté, na época, a gente era, meio que adolescente, entrando na vida adulta, meio vivendo, mas querendo largar os empregos que cada um tinha para viver da música. E aí foi um baque muito por conta disso. Eu lembro na época que eu trabalhava em agência de publicidade, larguei tudo para viver do sonho da banda, e logo depois o Teté saiu, eu falei, o que eu vou fazer agora? Enfim, com o Glauco, acho que, a gente já tava nesse meio, mas já tava com um nome muito forte. Falei, como que a gente vai fazer para manter? Aí trouxe o Frazão do Rio. Aí o Frazão já foi um outro esquema que a gente já tava mais amadurecido. Aí quando veio o Átila, acabou surgindo a pandemia. E aí no meio da pandemia o Átila pegou esse contexto maluco aí, e o Luiz veio entrando já a gente bem mais maduro. Então, uma outra fase. Já é uma outra fase. Agora é papai do Antônio, né? Exato. Luiz Felipe também é papai, você também, Hugo? Não, que eu saiba não. Por enquanto, né? Por enquanto Quem sabe até o final do podcast não aparece alguma coisa. Até o final do podcast chega até o final do Ele ano. já sabe que tá na vez dele. Já sabe que tá no rodízio, é a hora dele. Uma pressão. Todos os dedos estão Que a galera eu senti uma também no pressão. rodízio internamente lá já foi. Foi a galera esse ano aí. Já tem uns 2 aí pra nascer esse ano aí. Eu não lembro quem falou, quem brincou que a ordem seria depois... E realmente a ordem está se cumprindo. Está se cumprindo. E a vez tá exatamente na Vamos esforçar mais. Olha aí. Ô, André, a gente estava conversando outro dia no camarim do Gordinho Sambão sobre organização de grupo. E uma pessoa que já trabalhou com vocês, ele falou bem assim, o Samba DM é um grupo capixaba que as coisas funcionam. Feliz de ouvir isso. Porque tem organização, eles são organizados. E as coisas lá que se fala em fazer em muitos grupos, lá funcionam, porque eles falam e eles fazem. E aí, alguns dos grupos
que já passaram por aqui, quando a gente fala dos grupos capixaba, dos top 3, o Samba DM é unanimidade. Como que é para vocês isso? E como que é essa organização, essa fazer a coisa? Porque por mais que estejam alinhados, e isso eu acho que o amadurecimento traz e também é muito importante, porque quando está alinhado, o pensamento é muito parecido, né? Mas para chegar nisso também houve um trabalho, um amadurecimento. Como que é isso? Então, a gente sempre teve essa divisão de funções, né? Hugo mais tratando da parte musical, eu mais da parte administrativa, financeira, produção, marketing também. O Luiz vem agregando também com algumas coisas de ajuda, principalmente na questão de marketing, de pensar junto comigo o que a gente pode fazer para divulgar o trabalho. Mas eu, às vezes, centralizo um pouco para mim por já ter esse controle muito fácil da parte financeira, da venda de show, da organização de agenda. Então, para mim, isso é muito... tipo instantâneo, assim, para mim fazer isso aí. Eu não sinto, eu tenho que fazer isso aqui dessa forma para me mostrar organizado. Eu já sou um cara pessoalmente organizado. Então eu consigo trazer isso internamente para o Samba DM. Mas, de fato, a gente sempre teve essa postura, né? De falar o que a gente vai fazer e cumprir, de conseguir muito organizar os nossos objetivos daqui a 2, 3 anos. A longo prazo. A longo prazo e pensar no que a gente quer fazer nesse momento agora ou no perfil de show que a gente quer atingir. Enfim, E isso você acha que reverbera nos contratados? Com certeza, com certeza. Principalmente no mercado que a gente tem tocado hoje em dia, que é um mercado mais corporativo de casamento, que exige essa postura, né? Então, acho que isso influencia, vou te falar que 80% na hora da contratação, assim. Nessa parte musical, né? É a mesma coisa? Você acha que tem coisas que... Não, tem que ser assim, não vai por aqui, porque o que a gente quer é isso aqui... O musical a gente pensa muito nós três, assim, questão de repertório, de tudo. De arranjo é no ensaio lá com a banda. E rola essa questão mesmo da organização do André, você vai vivendo, vai passando o tempo, você vai aprendendo a fazer, você vai pegando os atalhos, vai pegando a mão, aí as coisas vão ficando mais fáceis de fazer. E musical, na parte musical é a mesma coisa, na questão do VS, tudo, a gente é bem pensado, a gente está com muito foco nesses eventos corporativos, então a gente já faz muito pensado para esse tipo de festa. Os momentos do show, é tudo muito pensado nisso. Para casamento são os queridinhos, né? Das noivas, né? A gente está vivendo esse momento. E os meninos vão na estica, tá? Então, isso faz parte da organização também, de um planejamento que a gente teve lá atrás. Esse planejamento de casamento... Qual é a importância disso? Do vestuário, enfim, cara... A gente sentiu na pele isso de uma evolução de procura, sei lá, desde 100%, assim, desde a primeira vez. Porque foi exatamente, em 2023 a gente teve uma conversa entre a gente, falou, o que a gente vai traçar daqui para frente? Eu falei que dentro do que a gente tinha de realidade, o casamento era uma ponta que eu via meio solta, mas estava em crescimento. Eu falei, acho que a gente tem que focar nisso. E isso vai desde do tipo de divulgação que a gente vai postar no Instagram até a nossa vestimenta ali nos shows, né? Não só nos casamentos, mas também nos outros tipos de show, que isso acaba sendo uma vitrine. Você posta sempre no Instagram, tem uma noiva, né? Você tá no Instagram ali ou no show mesmo ao vivo, mas todo mundo na mesma paleta. Enfim, aí isso veio muito pela Carol, minha esposa, que meio que insistia, batia na tecla isso... Quando a gente foi gravar um audiovisual lá em Guriri, que acabou não saindo com o Átila, que era o ex-vocalista, ela falou, não, vocês precisam de ter uma paleta. Ter uma paleta fixa de vocês e tudo mais. Eu falei, de fato a gente precisa, porque músico naturalmente é todo de preto, né? Você vê a maioria, todo mundo preto. E aí, a partir daquele momento, a gente meio que adotou essa ideia para todos os shows. E aí, quando o Luiz já entrou, a gente meio que adotava, hoje a gente vai de vermelho. Então, se tiver um tênis vermelho, o resto da roupa pode ser preta. Mas a gente vai combinando elementos, assim. Então, isso veio desde lá de trás e quando culminou nessa situação do casamento, a gente arrumou uma parceria que é com a Zarx. A Zarx é de terno. Conheço. E, cara, eles adotaram a ideia, abraçaram, então, com a gente até hoje. E todo show que a gente faz de casamento, a gente vai lá e passa lá, escolhe um look. Na verdade, já passa previamente para eles. Esse aqui é um casamento mais no final de tarde, vamos num terno mais branco.
mais claro, no Mais caso. claro, né? Ou uma noite mais escuro, enfim, a gente tem esse alinhamento com eles e organiza a paleta, passa para a banda também. Daqui a gente vai pra lá. Daqui a gente vai para lá. Para a pessoa que é formada em moda, isso é música para os meus ouvidos, tá? Porque tem uns negócios que é gritante. Tem um negócio que eu... Exato. Não A tá. gente, na nossa organização, você falou de organização, a gente também, no plano que a gente passa para a banda, a gente já passa tudo especificado. Ó, galera, tal show, sei lá, no Gordinho à noite, a gente vai com... A gente chama de look resenha, que é o do projeto inicial lá, que veio, é um verde oliva com um off-white, ou vice-versa. Então a gente já passa pra galera, chega na quarta-feira, todo mundo já sabe o que vai usar no final de semana. E se um quebra? E se um vai sem? É muito raro hoje em dia. Hoje em dia é muito raro, porque é isso. Acho que o exemplo acaba vindo da gente, vocês. né? E aí, a partir do momento que a gente não falha nisso, a banda enxerga, cara, eu não posso falhar também. Porque se eu chegar lá de preto e a banda tiver toda de branco... E você se sente mal, né? Porque você é o se sente diferente mal. lá do negócio. Acontece, de vez em quando acontece. Tipo, o cara leu errado. É bem raro. Mas é raro. Tipo, mas, de fato, ele vai levar um puxão de orelha ali, mas não vai fazer de novo. Eu acho que você acaba acostumando também, porque Isso é costume, o seu né? guarda-roupa vai acabando se adaptando. Se adapta. Isso. Então, eu olho hoje, por exemplo, o verde do resenha lá, eu tenho, sei lá, 5 camisas verde resenha. E aí agora a gente tá usando também um marrom, A gente tá usando off-white um marrom, também. Aí você acaba tendo muito nessa... Aí o que você vai comprar por fora, você já pensa sempre sempre em exatamente. algo. É isso. Sempre ali. É isso aí. Ô, Hugo, para casamento, o repertório muda muito? Muda um pouco. A gente faz mais um open format, assim, sabe? A gente... Fala pra leiga aqui o que é open format. É por favor. tipo, toca de tudo. todos os... É tipo Entendi. um DJ que não toca, Entendi. toca funk. Tem um pagode como base, mas toca um pouquinho de cada pouquinho de ritmo. É uma coisa que, por exemplo, numa casa de pagode, a gente não faz exatamente o repertório que a gente faz pro casamento. No casamento, a gente faz axé, a gente faz pagodão, a gente faz Samba enredo. samba enredo, faz Sertanejo. sertanejo, forró. E numa casa de pagode, uma coisa que não funcionaria numa casa de pagode, assim. Aí a gente adapta de acordo com o show, assim. Qual a música que não pode faltar no casamento, Luiz Felipe? No casamento... É até polêmico esse negócio do casamento. Se a gente pegar os pagodes mesmo e ver a letra certinho, não toca nenhum pagode de casamento. Pô, mas a gente... Vai muito de casal. vai foda. muito de casal. Tem Já teve algum pedido assim? vários. diferente? Tem vários pedidos Não, mas eu bons. acho que tem uma música específica que eu acho que pela vibe do momento da música é reinventar. Reinventar tá que eu acho muito... que é... Agora acho que até tá caindo um pouco, mas ano passado que a gente fez, tipo, de noiva chegar, eu quero igual aquele vídeo que vocês postaram da galera baixando Olha, e... qual a importância do marketing. Não, mas vários... A gente fechou alguns casamentos por conta de vídeos assim. E o André faz sempre uma reunião com o casal também, até para debater de repertório. Até pra tocar quanto pra não tocar, que tem uns que não querem ouvir não sertanejo. querem. Isso também. Tem algumas músicas que às vezes são vetadas. Proibidos. E sempre tem um pedido, né? Tem sempre a música do casal, Tem uns pedidos inusitados também, né? Tipo aquele do Tribalistas lá. tribalistas, Teve um casal que pediu pra gente tocar uma música do Tribalista, que era a música do casal, e eu perguntei pro Luiz se ele sabia, e o Luiz falou que sim. Falei, vamos tentar. Aí funcionou lá na hora lá. Já teve. Teve. Sempre tem pedido, né? Inclusive, é uma pauta dos vídeos que a gente vai fazer também. Que a gente faz muito vídeo com ideias de música pra casamento, a gente vai fazer um nesse sentido. pediram. Músicas inusitadas que já pediram pra gente tocar no show. Vocês, quando não estão tocando e estão ouvindo outras coisas, vem uma música, pode ser até um lado B, uma música mais antiga, tipo assim, pô, essa música aqui, pra casamento, dava pra encaixar. Tem essa... Cara, Eu eu sou tenho. assim o tempo todo. Eu tenho também muito. Gente, eu achei que era só lá em casa. Não. Eu achei que isso era só lá em Não, casa. às vezes eu tô escutando, tipo, sei lá, parece no meu estúdio lá, eu coloco umas playlists aleatórias e boto muita música brasileira, né? Aí do nada toca tipo uma Rita Lee. Eu falei, pô, isso aqui acho que poderia funcionar no show, no momento que a gente faz umas coisas diferentes lá, enfim, Lulu Santos, umas paradas tipo MPB, assim. Isso funciona muito, casamento. Mas eu sou um pouco de escutar a música e pensar na hora da execução, assim. Qual a principal diferença de casamento e casa de show? A principal diferença de repertório ou no contexto geral, no contexto geral. São muitas. Casamento funciona as coisas. Não, tem algumas casas de shows que, graças a Deus, a gente é muito bem recebido.
Mas, no contexto geral, a gente passa uns perrengues, né? É mais tranquilo, então, o casamento? Casamento, primeiro que são horários mais tranquilos, é um tratamento que você tem ali com mais... É mais fácil de você estar com a cerimonialista, de ter uma produção ali. Cara, questão de alimentação, bebida, um camarim, que seja, enfim. Estrutura de som, né, principalmente, porque, de fato, eles oferecem o que a gente pede de rider técnico. Enfim, acho que são muitas questões. Não desmerecendo casa de show, porque a gente vive disso e tem parceiros que são muito bons em tratamento de casa de show e tudo mais. Mas, de fato, algumas casas de shows pecam em várias coisas, principalmente sonorização. Não só a sonorização, mas essa questão de consumação, camarim, Exato. é uma de você polêmica, ter uma pessoa né? para conversar, pô, com quem que eu trato isso aqui? Tipo, o horário... Como que vocês fazem? Como que é o esquema do Samba DM hoje para isso? Então, hoje... Porque às vezes eu já vi grupos, cara, parece que tá mendigando uma água pro contratante, cara. Tem situações que é chato. Até hoje Obviamente não são todos, né? Mas infelizmente ainda tem. A gente passa por isso em algumas situações. Pô, mas hoje a gente combina tudo previamente. Tipo, eu não consigo atender sua lista de camarim, mas vamos fazer uma contraproposta aqui. Vão ser, ao invés de, 30 cervejas, vão ser 15. Beleza, eu aceitei? É o combinado. Fechou. Mas, às vezes, a gente sente dificuldade de ter alguém para receber a gente chega na casa, não tem ninguém para entregar. Com quem que a gente vai pegar essa consumação? Aonde é o que a gente pode ficar? E quem faz isso hoje? Eu já fiz muitas vezes isso, eu ainda às vezes pego. O próprio Luiz e o Hugo às vezes correm atrás de consumação em algumas casas, mas a gente tem uma equipe técnica que geralmente a gente deixa para os meninos, né? Mas em algumas situações a gente mesmo bota a cara por a gente já conhecer e a gente não tem esse ego de essa equipe vaidade, técnica né? Tem que fazer isso. Não, a gente corre atrás mesmo, se precisar a gente pega, leva, carrega instrumento, não tem muito erro, não. E acontece bastante. Acontece, né? Acontece. Som também é um negócio que é difícil. É porque eu acho que casa de show, o entretenimento é um negócio mais rotineiro, né? Exato. Exatamente. Tem gente que tá todo dia na mesma casa de show, querendo ouvir a mesma música, tomando a mesma coisa, né? E o casamento é muito... Eu, por exemplo, eu sempre fico meio tenso em casamento, porque... É o evento da vida é o da evento pessoa. da vida É o da sonho pessoa. Se Tá você lidando não com encarar sonhos. dessa forma... Né, Por isso que é diferente. É bem difícil. Eu acho que... a expectativa, né? E tudo ali tem que ser programado para dar muito certo. Tá muito certo. E a Então, gente, por isso que eu acho que tem tudo melhor. a gente entender essa questão que o Luiz falou, tipo, de ser o sonho do casal ali, isso faz muita diferença na hora da entrega, né? Porque pra gente também tem que ser o melhor, a entrega tem que ser o Eu acho que tem melhor. essa diferença também, porque na casa de shows, a galera que vai ali ver o Samba DM vai para ver vocês. Pra curtir. No casamento, vocês estão meio que servindo aos noivos, né? Eu acho que muda um pouco Mas a dinâmica. então, Óbvio que os tenho noivos até uma escolheram vocês, né? E dentre tantos, ser os queridinhos dos noivos e das noivas hoje é um know-how. Mas também, de certa forma, vocês estão ali para fazer aquele dia em prol deles. entretenimento no geral. Mas casa de show a gente tem sentido isso, assim. Acho que hoje, com a quantidade de casas que tem, de pagodes que tem principalmente, a galera vai ali também pelo entretenimento, às vezes nem pela banda. Por exemplo, o cara sábado à noite ele já tá na rua, ele quer ir no pagode, não sabe nem que banda vai estar tocando ali. E às vezes você tá tocando, óbvio que você tem que conquistar o público, mas tem cara que não tá nem prestando atenção no que você tá fazendo, assim. Eu acho que isso inverteu um pouco. No casamento, a gente sente mais que a galera, às vezes, tá querendo ver o nosso show, porque já saber que é um show referência para casamento, e casa de shows a galera fica Porque é o momento, né? Oba, quer tomar sua cerveja com a galera ali, ou saiu, tipo, sem pretensão de cair naquela casa ali. E aí eu vou para outra polêmica. 3 bandas na casa de show, praticamente o mesmo repertório. E aí você recebe, pelo amor de Deus, é o mesmo repertório no inbox. Vocês escutam muito isso, essas reclamações? Cara, essa reclamação vai mais no ouvido do André. Então, tem, mas... O que você acha disso, André? Eu acho que tem repertórios que funcionam, tem músicas que vão ser repetidas, Não tem até como, porque o né? pagode... você tem que tocar o que tá tocando no momento, tem que tocar as clássicas, então a gente Pedro acaba Pecado. filtrando. Tem que tocar o Pedro tocar. Pecado. Todos os vão tocar. Se você Olha o filtrar, ânimo do Hugo no Pedro Pecado. Olha, eu acho que esse ânimo é de geral, tá? Com o Pedro Pecado. Na hora que você vai filtrar o repertório para fazer o que a casa tá esperando,
acaba que vai ser no mesmo repertório para todo mundo. E vou te falar que os próprios contratantes querem as FM, que a gente chama as músicas mais conhecidas. Porque se você toca muito lado B, você sente que a pista esfriou. E aí, se você perde a pista, o público vai te reclamar do seu show. Então, no final das contas, acaba que a gente tem que tocar as mais. Não adianta. É óbvio que vai ter algum momento ali, a gente tem no nosso show de casa de show, no caso de pagode, a gente tem um show mais solto. Então a gente deixa o Luiz lá com o Renan fazer o que eles querem, mas às vezes eu falo, galera, a gente tem muito lado B que a gente tá tocando aí, vamos com calma, porque a gente tá perdendo público. Vamos voltar com Reinventar que seja, um Pedro Pecado que seja, porque querendo ou não é o que a galera canta, né? É o que a galera conhece. Às vezes um cara que nem é pagodeiro tá ali e quer ver aquela música que ele conhece. Que ele conhece, exato. Como que você segura num terceiro show, o último show da noite, o público na mesma música? Então, eu acho que depende muito do contexto. Até, eu ia falar até sobre isso. Por ser o terceiro show, acho que a galera já nem lembra mais o que aconteceu no primeiro, né? Isso acontece até em casamento. Porque eu acho assim, o primeiro show começou, a gente abriu a casa. Aí tá todo mundo prestando atenção. Faz essa linha do tempo que tá interessante. Tá todo mundo prestando atenção, aí realmente você tem que... Todo mundo sobe. O cara tá tomando 2 cervejas ali só. Começando ali. Aí, pô, a segunda banda já tá mais ali no meio, já... A pessoa já tá mais legal. Já tá mais alegre. Já começou a olhar pro pessoal em volta, vai conversar com alguém, trocar uma ideia, surge um assunto, vai chegar em alguém. Aí na terceira banda já tá meio que... Já acabou. Entregue. Já tá entregue. Já não lembra mais nada, não tô te sentindo mais nada. Show da Então, terceira assim, banda, então esquece. pode tocar a música... Sendo a música animada, o cara já tá... Só da música ser mais agitada, geralmente já a terceira entrega. banda, o cara é aquele inimigo do fim que não quer sair de jeito nenhum. Então a gente toca, tipo, você subia, descia, o cara vai estar... Não pode tocar muito negócio lento, assim. Não adianta. Vai mudando assim. Você mandar um sorriso maroto das antigas num horário dependendo 2, 3 horas da manhã, galera, você acaba com a noite do cara. Acaba com a noite do cara. O cara tá... Se tiver bêbado, então se tiver tomado um chifre, já era, né? Ninguém tá doidão. Ninguém tá doidão, lembrou da ex, aí já você toca o sorriso maroto, o cara vai... acabou com o sábado do cara. É tipo Olha isso. só, como que a música surgiu na vida de vocês, assim? Como que foi o comecinho? Começa por mim? Então, eu tinha um padrasto, que inclusive já faleceu, o Ferreirinha, ele era muito ligado ao samba, tocava percussão tantã, enfim, tem filhos músicos, que é uma galera do reggae, mas que eu tive muita influência deles, e eu adorava ver aquilo acontecendo, tá nos bastidores, e eu comecei a tocar bateria. Eu e o Hugo tivemos uma banda, inclusive, de rock na escola. A gente já se conhece há muito, muito tempo. A gente é amigo, sei lá, de infância, desde a 7ª série, 8ª série. Legal isso. E aí na escola a gente teve uma banda chamada Inflamáveis. Inflamáveis. Faço ideia. Inflamáveis. E aí a gente tocava no recreio, escola. E a banda meio que aconteceu naquele contexto ali nosso. E a gente tocava nos negócios meio fora, nos eventos meio roqueiro, assim. E depois aí a banda acabou, a gente entrei na faculdade, Hugo virou mais pagodeiro, foi mais pro lado do pagode. E aí passou os anos, aí eu meio que larguei um pouco a música, apesar de sempre ter gostado, tocava de vez em quando, mas veio a ideia do Samba DM através de alguns amigos, que era o Teté, inclusive, que estudou com a gente no Marista na época. Ele fez esse show no churrasco da faculdade dele lá, de administração, e chamou a gente pra tocar, e aí a gente acabou ficando. Aí a gente se reencontrou, né? Eu e o Hugo, assim. Mas o meu momento com a música ali começou, sei lá, vou te chutar uns 8 anos, 7 anos, desde essa época aí. Bem novo. Você, Hugo? Eu sou do Rio, vim pra cá com 14, 15 anos. Aí minha família cresceu muito num negócio de roda de samba, assim, meu pai tinha todos os instrumentos, percussão, não tocava nada, assim, mas tinha cavaco, violão. Aí eu tenho essa memória afetiva, assim, desses sambas, assim. Aí eu fui crescendo, eu comecei a ouvir rock e tal, tanto que eu tive a banda com o André de rock. E aí teve um belo dia que eu peguei um CD do meu pai, do Almir Neto, aí eu botei pra ouvir, tipo assim, nem gostava, tinha até falei, pô, pagode, eu era roqueiro, esse negócio assim, né? Aí eu botei pra escutar, minha cabeça explodiu, eu lembrei das músicas, falei, mano, é isso que eu quero. Aí tive umas bandas de pagode na escola. Aí vim pro Samba DM, a gente reencontrei com o André. E é isso, fiz faculdade de música, hoje em dia é isso mesmo. Ah, você fez faculdade de música. Vive disso, na fama. Hoje em dia é isso, é música, todos os cantos, assim.
tanto no estúdio lá de Respira gravação, quanto na banda, dia de semana e fim de semana. E você, Luiz? Eu desde criança, minha família sempre gostou muito de música, tanto de axé quanto de samba, escola de samba, né? Sempre nas coisas da família, sempre música tocando o tempo todo. E minha mãe também sempre gostou muito de samba, e me levava desde criança. Aí eu ficava vendo os instrumentos, acabei tendo alguns tios assim no samba, por ser criança, estar sempre lá no meio. E eu acho que eu não tinha muito para onde fugir, não. Eu sempre tive inserido nesse meio, até que veio a igreja. Na igreja eu vi que eu sabia cantar direitinho, aprendi a tocar violão. E chegando na escola foi a mesma coisa. Junta com outros que gostam de tocar, começa a fazer um pagode ali no recreio. Foi aí que eu conheci o pessoal da minha primeira banda. Isso com quantos anos? Isso foi no ensino médio. Na verdade, desde o fundamental que eu estava tentando aprender a tocar alguma coisa, mas não conseguia, né? Aí na igreja, depois que eu aprendi a tocar violão, foi mais fácil aprender a tocar cavaquinho. Aí já no ensino médio, já no recreio, a gente já fazia um pagodinho lá. Foi uma escola, que eu era do SESI, encontrava o pessoal do AP, que é ali em Jardim da Penha, e dali surgiu o grupo, na época, o Roda de Samba, que a gente começou a tocar. Aí começou a tocar ali no Buana Tricolor toda sexta, que a gente nem foi convidado, né? A gente sentou lá. A primeira vez foi assim, a gente saiu da escola, foi procurando um bar que aceitasse a gente sentar e tocar. Aí o Buana aceitou e acabou virando negócio de toda sexta-feira. Aí depois eu fui para a escola de samba, né? Passei por Jucutuquara, Chega Mais, pela Piedade. E sempre negócio de música, até negócio de futebol, torcida organizada, tinha instrumento, eu tava lá no meio tocando para Ele gosta. Só para tá no meio da música. Se tivesse um instrumento lá, eu tava tudo me chamava a atenção para me aproximar. Até que passou a virar profissão, né? E até chegar um convite do Samba DM, assim, para realmente começar a viver de música, né? Mas essa história aí já são... O tempo passa rápido. Eu tenho mais acho que eu devo ter uns 12 anos já tocando na noite, assim, né? O que a noite ensinou para vocês que hoje, na maturidade de vocês falam, cara, isso aqui é uma coisa que se eu tivesse aprendido lá atrás, tinha facilitado minha vida. Porque a noite ensina muito, né, gente? A malandragem da vida, eu acho. Isso aí. Se você não for malandro na noite, você é pra trás, fica pra trás. Mas, não sei, é a sagacidade de resolver as coisas também, enfim, de ficar ligado o tempo inteiro. Porque tem muito doido, né, à noite, assim. Então, a noite oferece muita coisa errada, inclusive. Eu acho que saber escolher também onde você quer estar, enfim, os seus amigos, quem você quer estar próximo. Acho que a noite ensinou isso, mas para mim, principalmente, essa questão da malandragem de saber lidar com as coisas. Porque se você não for mais esperto do que o outro, você vai ficar para trás, vai ficar sem aquele show, sem aquela consumação que a gente falou, ou enfim, sem alguma coisa, um tempo do show que você perde. Coisas que no cotidiano da vida você tem que saber lidar e a noite ensina isso. André, você está falando assim, essa questão de camarim e tudo mais, isso também é um posicionamento, né? Com certeza. E quando os meninos, recentemente os meninos do De Bem com a Vida fizeram um ensaio com o André, que ficou... Deixou os meninos bonitos, conseguiu deixar aquelas carcaças bonitas. E eu me lembro que quando você me mandou o link para ver as fotos, eu falei, Tico, você deveria ter escolhido um pacote maior. Até falei com você aqui, né? Escolhido um pacote maior. Aí ele, não, peraí, deixa eu ver com o André. Aí você falou assim, não, dá para adicionar uma por uma. Mudar o pacote agora não dá. Sim. E aí eu fiquei, aí o Tico pegou, falou comigo. Aí eu parei, fiquei olhando para a cara dele. E a gente tinha conversado sobre algo parecido dias atrás. E ele olhou para mim e falou bem assim... Faz sentido. Olha aí o posicionamento. Sim. Aí eu falei, é disso que eu estou falando. Sem ser grosso, você colocou valor no seu trabalho. Eu te dei a oportunidade de escolher o pacote antes.
Exato. Você não escolheu, agora você tem a opção de pagar as fotos avulsas. Exato. E é isso. E como que é? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil para os grupos se posicionarem assim, principalmente quando é grupo que, às vezes, que está começando, que depende de uma casa de show. Sim. Que a casa de show, às vezes, coloca o valor do cachê, né? Ou você toca, portanto, então... E a pessoa que quer tocar, por exemplo, num gordinho, ou eu vou tocar ali, ou então não vou tocar, Exato. né? Como que é, hoje, no alto da sua maturidade, de você falar assim, como que você fala, vocês têm que se posicionar, como que é para você esse posicionamento? Os meninos são da mesma forma? Porque eu estou com 45, eu estou aprendendo a me posicionar, a dizer um não, aqui é assim, agora. E como que é isso? Uma estratégia não deixa de ser uma estratégia de venda, né? Assim como eu faço no estúdio, na verdade eu acabo ganhando um dinheiro extra com venda de foto, também na banda a gente tem que se posicionar dessa forma. Hoje a gente tem um teto X, e aí eu sei até onde eu vou negociar, mas sabendo que eu tenho um posicionamento de mercado ali, que eu não posso cair tanto valor, porque senão também, em tese, abro as pernas, e aí eu perco o que eu conquistei até agora. Então a gente tenta manter um mercado não tão alto para a gente também não perder datas, mas num contexto que a gente está dentro da realidade, principalmente do mercado que a gente quer, que é o de casamento. E então eu tento manter o que eu acho justo dentro do que a gente entrega, né? Mas esse posicionamento de venda é necessário. Porque senão, de fato, como você falou, você fica refém da casa de show. E é isso, casa de show com a demanda alta e um monte de grupo de pagode acontecendo. Tem grupo que a gente nem conhece, que apesar de a gente estar no meio, tem um monte de banda crescendo, surgindo aí. Você meio que, às vezes, fica meio que refém da casa de show, né? Às vezes a banda quer começar e só depende daquele momento ali, da casa de show. Ou até a gente mesmo, a gente quer fechar um segundo show, um terceiro show no dia, que a gente precisa da casa de show, mas não tem lugar para tocar porque já está tudo ocupado com essa galera. Enfim, você também não consegue entrar, às vezes, nessa casa de show pelo valor um pouco mais alto do que o resto da galera cobra. Enfim, aí a gente também tem que entrar numa média do que a gente pode e o que a gente não pode. Óbvio que casa de show vai pagar um pouquinho menos, casamento vai pagar mais, o corporativo vai pagar um pouco a mais, show de prefeitura ainda mais. A gente tem um perfil de venda para cada tipo de show. Saber o espaço onde você quer entrar ou não. Mas eu acho que muito disso vai da estratégia do que você quer seguir. Assim, a gente, como eu falei, 2023 a gente se reuniu, delimitou que falou, nem toda casa de show a gente quer tocar, nem todo lugar a gente quer estar, para também ser um produto novidade. Objeto de desejo também. Objeto de desejo. A gente vai focar no casamento para virar esse produto desejado dentro desse mercado. E hoje a gente está conseguindo colher os frutos. Assim. A gente tem, sei lá, esse ano, se a gente for contar, acho que são 38 shows de casamento que a gente vai fazer ou já tem. E ano que vem a gente já está em 2027 com a agenda com mais de 10 shows fechados e com orçamento sendo solicitado para 2028, enfim. As coisas estão acontecendo. Porque começa muito antes, né? Casamento, Exato, né? As coisas estão acontecendo porque a gente se planejou para isso. E aí, esse posicionamento, esse cuidado com a imagem, faz com que vocês sejam admirados por colegas de trabalho. Sim. As pessoas que passaram aqui de pagode, todas, sem nenhuma exceção, todos que sentaram trouxeram o nome do Samba DM em várias coisas. Isso influencia o meio. Acho que, na verdade, agrega pro gênero, né? Como que é isso? Como que vocês veem isso, assim? Eu fico até feliz de influenciar as pessoas dessa forma, né? Acho que a gente, com o que a gente preza dentro do Samba DM, acho que é muito legal a gente influenciar de forma positiva. Mas a gente nunca fez pensando nisso, né? Claro. A gente fez muito internamente, como a gente... Organizando o interno, né? A gente trabalha muito entre a gente, sabe? Óbvio que a gente abraça todo mundo e tal, mas é muito nossos momentos ali do Samba DM. Eu sempre procuro mais influenciar a minha banda do que o contexto geral. Porque eu acho que, como eu falei, o exemplo arrasta, né? Isso aí. E aí eu acho que isso vai muito de horário, de chegada no horário do combinado, da passagem de som, da vestimenta, enfim, de tudo, assim, de tudo que é pré-combinado. Se a gente cumprir o que está combinado, as coisas vão acontecer de forma natural.
E é por isso que hoje meu planejamento é muito fácil. As coisas acontecem. Então, para mim, não é um mega trabalho de organizar isso. As coisas acontecem de forma orgânica. Alguns convidados, isso foi muito meio a meio. Uns dizem que o pagode está ficando mais unido, a galera dos grupos capixabas, e outros dizem que ainda são desunidos. O que vocês acham disso? Eu acho que são casos e casos, né? Acho que do samba DM não tem muito esse negócio. A gente é bem relacionado. Bem relacionado, que eu acho que também faz parte. Acho que isso tudo aí que foi falado, eu acho que o grande desafio é essa questão de gerar valor no seu trabalho. E independente da forma que seja. Porque, eu quero tocar... Antigamente, eu posso falar, porque antes do Samba DM, né? Já tive outros grupos, outras bandas. E, assim, é um desafio de você buscar espaço nesse meio. Já foi muito mais difícil. Hoje está bem fácil. Hoje está bem mais fácil. Hoje está bem fácil. Hoje o pessoal monta um grupo e já tem portas abertas. O pagode está em alta. Que era coisa muito difícil de acontecer. Então, assim, tem espaço. O desafio é você gerar valor para o seu produto e de que forma? Às vezes você pode, sei lá, vai investir numa música autoral, que vai ser uma música autoral que vai chamar a atenção da galera e as casas vão querer você por causa dessa música autoral. Às vezes um repertório diferenciado, às vezes até a maneira de se vestir, entendeu? A postura, né? A postura. Hoje, muito contato com o Samba DM, eu aprendi muito e entendi muito esse lado de ver o mercado dessa forma, porque assim, não é simplesmente tocar, né? Você tem que gerar o valor ao seu produto. Não dá conta de tocar é uma parte pequena. É a pontinha do iceberg. No final é isso, porque tocar pode ser vários grupos. Tem muito grupo bom, muito cantor bom, as músicas que estão fazendo sucesso já são de fora mesmo, assim. Então, assim, como que você vai gerar valor? É um grande desafio, mas para você enxergar o mercado dessa forma também. Então, aí, essa questão de ser bem relacionado também, eu acho que é importante, até porque acho que um acaba puxando o outro. Eu acho que, graças a Deus, nunca tive problema com ninguém. Se tiver também, acho que nunca falaram comigo. Então a gente resolve. Se tiver a pessoa errada. Se tiver, eu peço que melhore para não ter mais. Não ter mais problema. É que eu até brinco, eu sou o reserva oficial de todos os grupos. Acho que eu já cantei com todos os grupos que acontece. Quando alguém tá passando mal, aciona o Luiz lá. Se o Samba DM tiver agenda, o Luiz vai. O cantor saiu. Chama o Luiz Felipe para ajudar a gente. Acho que eu já cantei quase todos os grupos. Mas esse lance da união do pagode, eu acho que tem uma união. Mas é isso. Você tem amigos, obviamente, você tem afinidade com alguns mais, outros com menos. Como na vida, né? Como na vida, exato. Você tem parceiros de trabalho, às vezes você vai ter uma forma de chegar mais fácil em alguns, outros não. Mas eu acho que existe uma certa união, assim. A galera tem se reunido para fazer coisas. A gente mesmo tem um projeto com o Samba Júnior desde as antigas, desde antes da pandemia, que é o Junto Misturado. Que continua até hoje, né? Naquela época a gente já teve a visão de... Esse é o do Gordinho, não é? É o do Gordinho, mas começou lá atrás. A gente começou no Barreirito, na quarta-feira, e depois a gente fez... Tudo mato. A gente fez algumas gravações na época no Espetos, lá em Jacaraípe. Tem dois audiovisuais do projeto. Do projeto vocês gravaram. Esse foi com o Samba DM. Samba DM com o Samba Júnior. O Samba Júnior, a gente tem lá esse material, enfim. Aí eu acho que isso também, desde aquela época, a gente já pensou nessa união, né? Porque na época era... Isso, estou falando de 2016, nem lembro direito. 10 anos atrás. Que era muito Samba Júnior e Samba DM tocando direto e a gente já tinha uma amizade com eles e falou, pô, vamos juntar as forças. E de fato deu certo. Hoje a gente toca toda quinta-feira no Gordinho. Cada um seguiu para um lado, mas a gente está ali toda quinta-feira com os meninos, continuando a amizade perfeito, sim. Será que vocês são bem relacionados mesmo? Vamos ver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Sanzio, faço parte do Samba DM há 4 anos e meio para 5 anos. E sempre enxerguei os moleques como referência para mim. Para quem viveu a época de Vila Boêmia tá ligado do que eu tô falando. Eles sempre foram uma puta referência para mim. Hoje em dia, estar com eles tocando é uma parada, tipo, além de uma escola, uma vivência muito foda. E eles sempre foram referência para mim. E a pergunta que eu tenho é,
Para vocês, naquela época, lá atrás, quem eram as referências de vocês? Vocês tinham referências daqui, buscavam de fora, e não só dentro do pagode, de outras áreas também, de outros estilos musicais, porque eu sei que o Samba DM é uma banda onde todo mundo consome um pouco de tudo. A gente tem a referência do samba, do pagode, mas todo mundo é muito eclético e tal. E quem eram essas referências de vocês que influenciaram vocês a fazer o trabalho que vocês fazem até hoje? Beleza? Quero dizer que eu sou muito fã de vocês e é um orgulho pra mim fazer parte dessa caminhada. Beleza? Valeu! É fera. E Deixa aí? o Hugo responder aí. Pele morena, mais astral. De astral. cara. Era uma banda... São bandas que eu ia longe pra ver, assim, quando era pequeno. Pele morena, mais astral. Eu tenho mais Aquela astral na época cabeça, assim, na época. O Pele Morena menos. Eu nunca fui um cara de ir no pagode e tal. Eu era do rock, da balada, assim, mas nunca fui atrás do pagode. O Hugo era mais. Mas eu lembro da gente começando e o mais astral já no auge, mas quase já meio pro final deles, assim. E a gente olhando os caras, tipo, porra, isso é muito foda. Mas a gente sempre trouxe outras referências musicais, principalmente de outros ritmos, né? Eu lembro que na época do Vila Boêmia a gente tocava muito Marcelo D2, que tava na alta, pegava umas coisas meio que Charlie Brown Jr. e trazia pra dentro do contexto do pagode, enfim. Misturava algumas coisas também. Mas eu acho que do pagode daqui, acho que mais astral mesmo, esse é um bom nome pra falar. Alô, galera do Pode Chegar, passando para deixar um abraço para vocês, em especial os meus irmãos que estão aí, Samba DM, Luiz, André e Hugo. E falar uma curiosidade aqui, deixar uma curiosidade pro Luiz falar aí também, que é sobre o nosso processo de composição junto, né, de samba enredo, carnaval. Foi uma história que a gente teve junto, muito linda, e que a gente construiu uma amizade muito foda. E é isso, para ele deixar contando a história, como é que era o processo de composição e como é que foi também a gente desfilar junto, né, durante alguns anos como intérprete, tá? Forte abraço geral, Deus abençoe todo mundo, valeu! Tô te esperando aqui, tá, Leozinho? Você não me enrola, não, Leozinho hein? é craque. É um ídolo nosso, Leozinho. É Forte. sinistro. Ele é forte. Bom, Leozinho, eu conheci Leozinho em 2018, se eu não me engano, na São Torquato. Ele todo magrelo. Aí ele falou, pô, tô com um negócio de samba enredo pra competir. Eu falei, já cansei de entrar nessas parcerias pra ajudar uns amigos aí. Sempre perdi, nunca ganhei nada. Aí eu fui na dele, aí ele foi e mandou um áudio. Aí do samba, né? Gravar esse samba aqui e tal. Aí quando eu ouvi a voz, eu falei, rapaz, quem é que tá cantando esse samba? Ele falou, eu. Eu falei, pô, mas você não tem nem... você não tem nem massa corpórea pra ter uma voz dessa, cara. Que isso? Aí, dali pra frente, a gente começou a ter uma amizade que virou uma irmandade mesmo. E aí, em 2019, eu entrei realmente na composição junto com ele. E o primeiro samba enredo que eu fiz de verdade na minha vida, a gente acabou ganhando lá na Jucutuquara. Que legal. Né? E, pô, o mais maneiro desse processo que foi muito... Um negócio que simplesmente aconteceu muito de boa. E meio que não tinha conflito de nada. A gente falava, as ideias batiam, foi um negócio muito natural. E parece que era para ter sido mesmo. Como que é esse processo de composição, Luiz Felipe? A gente recebe a sinopse do enredo, né? Que é a história que a escola vai contar. E a partir dali você tem que contar essa história num samba, né? Que tem geralmente uma estrutura, né? Que são 2 partes, 2 refrões. E assim, na época também a gente tinha a Kátia Maués, que eu trabalhava com ela numa escola. Ela é professora de Belém do Pará, ela é professora de português, de literatura, e ela era poeta e gostava também, porque lá no Pará também tem escola de samba, né? Essa cultura é muito forte lá. E por acaso, numa conversa, ela falou, gostaria muito de fazer um samba e tal. Eu falei, vamos juntar todo mundo que quer participar e fazer. Só que a Kátia é um gênio, cara. A Kátia ela é sensacional. Ela pegou a sinopse assim e fez acho que uma síntese que fala, né? Ela fez uma letra assim espetacular. A gente entrou mais com a parte da melodia. Aí era alguma coisa que não encaixava de letra, a gente ia só trocando para algum sinônimo, alguma coisa parecida, mas aí o esboço mesmo, a parte, o esqueleto do samba já veio todo pronto.
E no finalzinho, que sempre tem aquela parte que garra, né? Que, para finalizar, aí entrou o Igor Deboni, inclusive tá fazendo aniversário, mas tá aí tem um churrasco. Hoje. Que sempre compôs com o Leozinho, já era um parceiro de Leozinho. Aí fechou esse time de nós 4 e a gente teve umas aventuras boas aí com questão de samba enredo. E dessa parceria também veio a parceria lá na Chega Mais, a gente cantou acho que por 3 ou 4 anos, fazendo samba e cantando. E, pô, o Leozinho é um cara sensacional, muito talentoso. Leozinho, acho que era o que eu deveria ser de saber de pagode. Eu acho que ele é referência mesmo, ele sabe tudo, cara. Você fala de uma música, ele sabe quem é o compositor, quem é o produtor, arranjador, quem tocou cada instrumento. Menino bom. Ele é um cara que sabe de tudo. Leozinho salvou a sabe gente de em algumas tudo. situações também. Ele gravou um audiovisual numa casa, né? E tava geral, a galera do sertanejo. Eu achei sensacional aquela Ele é um ideia. agregador. A gente tava lá. Eu falei exatamente ele é isso. agregador. Quando eu vi, eu falei, esse cara é um menino agregador, cara. Ele é um cara que traz a união do hit, não só do contexto do pagode, mas todo mundo. Ele fez um camp, né? Foi esse camping de composição. De composição, que ele é muito ativo nisso. E aí chamou os meninos e gravou esse audiovisual. Mas Leozinho ele é um cara bem relacionado, é um cara muito querido por todo mundo, assim. Por todo mundo. Ele já salvou a gente em algumas situações de vocalista passar mal e ele ir cantar. A gente teve umas aventuras com ele também, assim. Ele é muito querido. E ele é muito parceiro do Luiz. Até na época que o Luiz entrou, a gente teve uma conversa com ele também. E aí, não conversa direto disso, mas dele ser bem relacionado com o Luiz, aí na época foi super bem indicado também. Eles são muito parceiros. Já falei com ele que eu tô esperando aqui. Ele vai ter muita história para contar. Ele, assim, se você é inserido no pagode, você gosta de pagode, ele mergulha de uma forma inacreditável. Acho que a vida dele, a cabeça dele é o tempo todo pensando nisso. É uma pessoa necessária, né? E é Bom, por isso bom que eu ter acho que ele essa está conquistando isso tudo aí que ele vem conquistando, as parcerias boas, tá indo para o Rio direto, se relacionando bem com as pessoas lá. Ele é batalhador também. Muito batalhador, né? Um menino bom, né? Demais. E talentoso, né? Fala, rapaziada do Samba DM, fala, galera do Pode Chegar. Olha só, tenho 2 perguntas para fazer pro Samba DM aí. A primeira pergunta é: como que foi essa transição aí? Porque, para quem não se recorda, o Samba DM no início era, 10 integrantes a 11 integrantes. E hoje em dia tá em 3. Então, como que foi esse processo aí? Teve algumas intrigas ou foi tudo tranquilo, tudo de boa? Porque teve essa transição até se tornar profissional, né? Quero saber como é que foi essa situação. E a segunda pergunta, eu me recordo que antigamente, na época de saudoso Felipe, que Deus o tenha, era tudo novidade. Os meninos faziam camisa igual o Pagodaste, que tinha numeração. Depois os caras vieram com letreiro no palco, que ninguém tinha aqui. Acho que até hoje ninguém tem. Enfim, várias inovações que às vezes a gente via em banda nacional e acabou que a gente encontrava com eles aqui, né? Não é à toa que eles são referências. Então, assim, queria saber como é que foi essa transição aí e como é que foi esse lance da inovação, como é que foi as pesquisas e tudo mais. Tamo junto, galera. Tony Batera na área. Brigadão aí, já fiz parte dessa banda. É sensacional. Valeu! O Tony falou que o dia que ele vier, ele vai contar as fofocas. Sabe? Você foi assim, em cima. Ele tem história boa, em ele tem cima. história- ele gosta de Inclusive, falar, tá? aquela situação que eu relatei de camarim, foi ele quem falou. Ele falou, o Samba DM, cara, é o melhor grupo que eu já trabalhei. As coisas lá funcionam. Ele é. Tony é massa. Tony é massa. Ele fez. Nessa transição da gente do perfil de shows, né? De casamento, a gente trouxe ele pra ajudar também na parte de direção musical e tudo mais. Ele ajudou a gente a crescer um pouco nesse mercado, né? Hoje ele tá com a galera do Curtição, tá em boas mãos lá também, mas Tony é um cara muito querido. A primeira pergunta, acho que foi o negócio da transição Da de... transição. Então, a gente, naturalmente, quando começou, nós éramos em 9 sócios. Nossa, como alinhar tudo em 9. Na verdade, a gente nem tratava sócio, né? Não era uma empresa. Então, a gente eram 9 pessoas, 9 amigos tocando. Na verdade, foi chamando um, que foi chamando o outro. Aí teve uma formação que ficou. A gente foi acontecendo. E, em determinado momento, a gente precisou profissionalizar a banda, porque as coisas estavam acontecendo de fato. E aí, alguns a gente precisou tirar
mas que a gente tem uma amizade, inclusive amigos nossos, que até hoje são muito parceiros, mas que a gente precisou falar, cara, você não tá nesse contexto, você não quer isso aqui, sabe? Tipo, você tá tocando... foi meio que natural. Você tá tocando porque você quer o oba-oba, assim, mas você tem outra coisa para fazer. Tem um trabalho. Você tem um trabalho, você não quer isso. A gente filtrou, naquela época, acho que de 9, ficaram 5, e aí sim, virou uma empresa, isso foi em 2013. Aí virou uma empresa, a gente fez o CNPJ, tem o escritório, até hoje a gente tem um espaço, sempre teve. Um espaço de escritório, da gente se reunir, da gente poder criar coisas. Isso desde 2013 até hoje a gente tem. Mas foi muito natural, assim, a gente nunca teve uma briga. Óbvio que você tem aquele sentimento de, pô, tô saindo, mas é uma parada que eu ajudei a criar. Só que acho que hoje as pessoas, a galera que saiu na época entende muito claro qual que era o contexto do que a gente precisava fazer ali. Mas nunca teve uma briga, assim. A gente sempre, como eu falei, a gente sempre foi muito bem relacionado. A gente sempre tratou as saídas muito de forma natural, entendendo o que cada um quer, assim. Hoje, essa questão dessa visão, você não... A gente está querendo isso aqui e você não quer. Hoje, às vezes, assim, com o freelance ou em algumas situações, você ainda vê... você consegue perceber isso? Tipo, pô, nós três, o foco... Projeto para daqui a 2 anos, a gente quer chegar aqui. Se fulano não andar, não fizer isso aqui, não vai chegar junto. Ainda tem isso? Ou muito menos por conta hoje bem menos. Então, como hoje as coisas passam por nós três, né? Mais por mim e por Hugo. O Luiz tá mais para cantar ali, a gente dá toda a liberdade para ele, mas as pessoas enxergam que a gente tem os nossos objetivos e a galera meio que acompanha, mas a gente escuta muito a galera internamente também para entender, tipo, isso aqui a gente tá errado, o que a gente pode fazer, o que vocês acham disso aqui no repertório. Tanto que repertório mesmo, quando a gente vai ensaiar, a gente deixa muito livre para todo mundo dar opinião. Um breakzinho aqui de música, isso aqui poderia funcionar, outra coisa não. Enfim, no repertório, o Renan, que é do violão, que tá com a gente, sei lá, nem sei quantos anos, o Renan deve estar com uns 8 anos com a gente. Mas a gente dá muita liberdade para ele ajudar também, a galera da banda, enfim. Na verdade, é um time que tá ali jogando junto. Eu ia citar isso também como uma das coisas que fazem certo, que é essa parte de ouvir também todos que estão envolvidos, né? Que até para processo criativo, acho que é muito importante você se ouvir, não se fechar e falar assim, ponto. Inclusive na música nova que a gente em breve vai falar aqui, a gente passou por isso. Tô curiosa por esse Entendeu? spoiler. Aí tem muita... Eu acho que o ensaio, como o Hugo falou, chega lá no estúdio assim... Mesmo começando com uma ideia central, chega lá, sempre tem uma... Às vezes bate cabeça, mas funciona. Sempre todo mundo dá opinião, né? Na arranjo, eu acho que seria mais legal assim, assado. E eu acho que isso é importante, principalmente para o processo criativo, de poder ter essa voz também. Eu acho que você se sente mais parte ainda do A gente dá total processo, liberdade pra galera fazer acontecer junto com a gente. Desde tomar uma com a gente, trocando ideia e conversar, até, tipo, chegar no estúdio, uma parada mais séria e dar opinião. Acho que isso é muito importante, sim. A outra pergunta foi sobre... Da inovação. Da inovação. De trazer algumas coisas. Esse lance do uniforme é muito interessante. Foi essa que roubou? Não. Isso foi muito antes. A gente... Cara, isso... Você falou dos números e tal. Isso foi em 2000... Não lembro o ano exato. Mas quando a gente fez 6 anos de banda, a gente fez uma coleção de umas camisas que tinham 06. Que tava muito na questão do negócio de basquete, número de basquete e tal. Meio que no estilo meio estudantil, assim, de roupa. E aí a gente sempre teve esse cuidado de ter uniforme. Primeiro a banda chegar numa viagem de estar com uniformizado, ou chegar num corporativo e estar uniformizado, de tênis e tudo mais. Isso sempre foi um cuidado. E o uniforme a gente sempre teve esse trabalho de ter, na época, porque a galera chegava de cada um de qualquer jeito, de chinelo, enfim. E a gente falava, galera, vamos ter um uniformezinho, todo mundo cumprindo. E esse que o Tony citou aí era o 06, por causa de 6 anos que a gente fez uma festa na época do Vila Boêmia. E aí a gente aproveitou na época e fez uma coleção com a marca. A gente até criou uma marca, na época era SADM Store, que aí a gente vendia, trabalhava meio que esse merchandise aí, né? Boné, a gente sempre fez muito boné. Então, de vez em quando a gente acha uns bonés das antigas aí na rua.
O papo que rola na internet é que vai ter de 18 anos. Será? Não, é agora com 18 anos, mas a gente pensa em fazer umas coisas mais assim também. Então a inovação continua. Continua. Ele falou buscando do letreiro, coisas. do letreiro, na verdade, o letreiro a gente usou como referência algumas, inclusive bandas daqui, assim. Eu lembro que o Comichão sempre teve alguma coisa, mas acho que no meio do pagode, na época, ninguém Só tinha. vocês. A gente botou o letreiro exatamente para agregar a marca. Pensando já nessa ideia de casamento, porque às vezes o casamento... Isso há quantos anos atrás? Não, isso foi antes da pandemia. Na mudança do Frazão pro Átila, que a gente falou, cara, eu preciso dar valor à marca. Mais, né? Crescer o nome, porque muita gente às vezes... Publicitário, né, gente? Exato. Às vezes muita gente olhava o show e não sabia quem estava tocando. Não tinha, hoje em dia tem mais esse negócio de telão e tudo mais. A gente precisava ter um tapete e Alguma letreiro. coisa para identificar. O letreiro. Aí isso gerava a identificação da pessoa com o nome da banda. Isso foi exatamente nessa estratégia. O letreiro a gente meio que abandonou, porque dava um trabalho carregar. Agora tem o LED, né? Agora tem o LED, os Geralmente LEDs tem. funcionam. Tem outra surpresa. Quem será? Alô, rapaziada. Hoje eu queria estar aí de perto para acompanhar esse momento aí do Pode Chegar com vocês, a galera do Samba DM. Galera que tem um carinho, tem um respeito muito grande. Né? Então eu quero parabenizar vocês pelo trabalho de tantos anos. Né? Sucesso, não só aqui na Grande Vitória, mas também em várias cidades aqui do nosso estado. Né? Linhares, São Mateus, Cachoeiro, Colatina aí que o diga. Né? E eu quero saber uma particularidade aí, André. Acho que isso é com você, cara. Passa essa receita pra gente aqui, pra toda a galera que tá assistindo Pode Chegar, cara. Como é que vocês conseguem fazer com que as coisas não deem errado? Tô falando das coisas mínimas. A gente sabe que nem tudo a gente consegue executar, mas, cara, essa coisa igual vocês usam paleta de cores, né? Vocês organizam ali, não só vocês ali da frente, mas como a banda também. Como é que acontece essa coisa de você, hoje, como eu tô de bege aqui, hoje é camisa bege, bermuda preta, a banda de outra cor, né? Para que um ou outro integrante da banda, do capa ali, não chegue com um negócio diferente, um negócio, uma rosa, um verde fluorescente, um negócio assim. Como é que vocês fazem isso, cara? Um amigo que fez parte da banda de vocês falou bem assim, estava falando sobre organização, ele falou assim, cara, a única banda que eu toquei em vários grupos, bandas aqui do Espírito Santo, mas a única que tudo realmente funciona é o Samba DM. Então, André, rapaziada, André, Hugo, Luiz, dá esse papo aí pra gente que a gente tá precisando. Parabéns. Boa. Parabéns ao Pode Chegar. Vida longa ao Pode Chegar e vida longa ao Samba DM. Eu juro que eu não tinha visto o vídeo, não é, Arthur? Ele mandou depois, eu já estava aqui. Falamos Quando disso. a gente falou disso. Aí você sente o desespero no olhar do meu marido. Pelo amor de Deus, fala das paletas de cor. Cara, não, primeiro eu vou falar do Tico. Tico também é uma grande referência, assim. Quando a gente começou, acho que o de bem já tocava e o Wesley, que é de Cariacica também, muito amigo dos meninos, aí tocava com a gente e falou, pô, não, tem uma galera que é do de bem e tal, vou chamar eles pra trocar uma resenha com vocês. Vira e mexe, eles estavam lá nos camarins com a gente no Vila Boêmia, a gente criou uma amizade com eles, com Java também, enfim. E aí, falo que eles são referências porque eles também já estão na luta aí há bastante tempo. E sobre a pergunta dele, então, não tem uma receita. Eu acho que tem que ter uma conversa primeiro, acho que tem que ser muito natural isso, acho que vocês têm que traçar os objetivos dentro do que vocês querem, e se tá ali combinado uma paleta de cor, tem que ser cumprida, mas a banda tem que entender isso. Então, eu acho que primeiro tem que ter uma conversa do que vocês querem fazer, de onde vocês querem chegar e tudo mais, para conseguir alinhar isso de forma natural. Acho que isso, com o tempo, vai acontecer. No início é um pouco difícil, mas naturalmente acho que a banda vai sentir isso também. Se principalmente os capas ali estiverem alinhados, acho que o resto da galera da banda vai entender o que precisa ser feito. É meio isso. Senti um certo desespero, né, Tico Reis? Senti. Não, mas os meninos foram tirar foto comigo lá, já estavam bem alinhados, Já tava, sob né? o cuidado. Mas aí eu falei, meu filho, paleta de cores. Né? Tavam Paleta de cores, pelo amor de Deus. Meteram uma paleta azul lá, foi Mas, legal. ó, eu tenho, inclusive na última conversa que eu tive contigo, eu tava olhando as coisas antigas.
da época eu ainda mexia com fly de evento, você lembra? Que tinha uma foto de Bem com a Vida todo Eu acho que alinhado você na mandou parede. alguma Eu coisa pra mandei. ele me mostrou. O de Bem com a Vida todo, acho que eles estavam tipo de um negócio de couro, assim. Provavelmente fui eu que fiz essa foto na época também. Eu lembro disso, de uns casacos e tal. Era um negócio É triste. porque geralmente vai sempre pro preto, né? Acostumado a ir pro preto. Acho que é questão de... É engraçado, às vezes, quando tem uns freelancers, não sei se os meninos sabem disso. Tem gente, alguns freelancers, às vezes, que é mais chegada assim... Ah, pô, vou tocar com vocês. Aí manda foto assim... Da roupa. Será que essa roupa dá pra... Qual pra verde? entrar? É, Jura que rola isso? A gente passa por Eu isso. acho que é o Tem sonho até- do De Bem com a Vida, que a Nossa, pessoa rola, monte né? uma foto Eu antes. acho que Os é que o freelancers pessoal tão vê assim e intensos. fala assim... Porque é esse A negócio. gente tem dificuldade com verde. A galera tem dificuldade enorme com o tom de Com verde. tom de verde. Aí, é porque também é aquela preocupação. Se a pessoa chegar lá com a roupa muito distante, só ela que vai ficar... Né? Só ela que vai ficar bem diferente. Aí já... Mas isso acaba- acontece, mas a galera, hoje em dia, a galera já enxerga de uma outra forma. Já Ó, pô, tá- eu preciso estar dentro, se tá ali anotado no plano, que a gente sempre manda um plano, né, de produção. Ah, no grupo de vocês aí, então todo mundo lê, né? Todo mundo. Tem que ler, porque se não ler, ele vai perder o horário. Aí vai perder o show, vai perder o cachê e já era. vai no show, perder as não agendas. Não, é porque você tem, a informação é completa. Geralmente você lê mais o que é Você lê- local, horário e roupa. Exato. Local, horário Tem uns e que, roupa. que pegam pra ler, param com calma. É pegam porque pra tem ler uma tudo. parte lá pro bateria. Você precisa levar a bateria completa. Precisa levar tal parte da bateria. Aí aquilo ali pra... É. Aí você já põe estrategicamente no final, pra pessoa ter que ler tudo? Não, antes eu botava mais no início, mas agora eu boto mais no meio. Eu vou testando, assim. Mas hoje eu já tenho uns modelos, já fiz show ali, eu vou pegar, copiar, e eu só mudo as informações. Salve, salve, rapaziada do Samba DM. Alô, Hugo, alô, André, alô, Luiz. Ó, me deram uma missão aqui, eu vou ser polêmico, tá? Luiz tá fora dessa, porque na época ele ainda não era do Samba DM, mas Hugo e André, na época do Vila Boêmia, que a gente sabe como é que era. Conta aqui pra galera uma história, a história mais bizarra que vocês já vivenciaram lá, nesses domingos. Eu sei que tiveram várias, porque a gente sabe como é que era, mas conta aí pra rapaziada, uma que marcou muito vocês. Valeu? Tamo junto. Eu tenho uma. Vila Boêmia tem história, Mas não é né, bizarro, é Hugo? bizarro legal. Bizarro feliz. Não, bizarra, acho que triste não teve. Triste não teve, não. Acho que... Triste é a saudade que a você. gente tem muita história boa lá. Mas... Cara, um que me marcou assim muito foi que a gente tava tocando lá no domingo normal, cheio, tal, não sei o quê. Aí quando eu olho pro lado, do nada, o Armandinho tava cantando com a gente, sacou? Tipo assim, ele subiu, não sabia nem que ele tava lá. Aí ele veio o Fred Macucos assim, correndo no meio da galera, e puxando um cara cabeludo, eu não entendi direito. Aí quando eu vi no palco, o Armandinho tava lá cantando com a gente, assim, tipo, do nada, sem anunciar, sem nada. Ele só subiu e foi aquilo. Aquilo foi o mais bizarro pra mim. Tem uma foto a favoritada até hoje desse dia aí. A gente teve muitos bons encontros no Vila Boêmia, assim. A gente Muitos reunia... encontros. Eu acho que é isso, desde essa época, falando de bom relacionamento... Marcou uma época, né? Marcou Essa uma esbórnia no Vila a Boêmia. gente tinha o projeto, o Era o Sborne Sborne Chic, era um Chic, projeto né? com o nome nosso, a gente criou desde o zero, da identidade, tudo. Isso agregou muito naquela época, assim, que a gente conseguiu levar esse projeto pra fora também, não só no Vila, mas fazia interior. E a gente chamava uma galera de outros ritmos que pra gente eram meio nossos ídolos, assim. Ainda são, mas tipo a galera do Macucos, Casaca. Aí chamava uma galera que tava em ascensão na época, acho que tinha Daniel Caon. Não lembro, a gente chamava uma galera, assim. Isso da música capixaba. Chegou um momento que a gente viu que o negócio estava crescendo e a gente começou a chamar uma galera do rap pra misturar essa ideia de samba com rap, porque a gente sempre gostou. E aí chamou, acho que os caras do Cone Crio lá, tipo... Start Rap. Tinha Cacife Clandestino, eu nem lembro mais, assim. Mas sei que na época era muito bombado. E a gente conseguiu fazer esses relacionamentos de trazer essa galera nacional e chamar pro nosso domingo. Aí teve a galera do funk, o MC TH, que inclusive vai estar lá hoje no Gordinho também. Mas, cara, eu lembro que tipo, o TH ia lá um domingo no mês. 15 dias, né? Ele tava estouradaço com essa... Aproveita aquela matéria. E na época, pô, ele ia direto. A gente tinha um relacionamento, tinha o... Menor de Chapa. Menor de Chapa, que a gente foi no... Esse a gente foi no camarim. A gente virou brother. Virou brother. E... Cara, muitas histórias boas e uma galera muito legal que passou lá, assim. Isso foi muito foda, esses 4 anos e meio que a gente tava lá. E tipo assim, vivendo lá, pô, eu sabia que era um momento bom, que ia ter saudade. Mas hoje eu vejo a galera falando, e tipo assim, até a galera, tipo, que ia frequentar. Porque pra mim, na minha cabeça, era, pô, a gente que tocava. Pra vocês, né? Isso seria só pra vocês.
E a galera, público, fala, mano, foi a melhor época da vida lá, aquilo. Falei, mano, pra você também, porque pra mim foi, velho. E não só pra quem tocava, às vezes a galera Público, do próprio pagode também, que não tocava, mas que ia a galera pra trabalhava ver nas seguranças que falam assim, porra, Vila Boêmia, você lembra? Eu falei, lembro. Pô, que massa, isso é massa demais, né? Foda. Foi um momento bom pra todo mundo ali. Patricola. Caraca. Voltou de Portugal. Olá, rapaziada do Pode Chegar. Pessoal do Samba DM, um abraço aí. Conta a história da gente lá em Guriri, cara, depois de um show. E a gente sempre gostava muito de fazer show em Guriri, porque o pessoal lá é muito animado, o público lá é muito receptivo, então era sempre bem maneiro, assim. A gente também conseguia sempre ficar de hotel, que a gente sabe que nem sempre é possível. E nesse dia a gente ia dormir lá. Então a gente tinha um hotelzinho que não era tão perto do show, mas também não era tão longe. Do pneu, acho. Só que, rapaz, a gente ficou tão calibrado, foi tão maneiro, a energia tão gostosa, que a van partiu pro hotel com as coisas e a galera ficou. E a gente falou, bicho, a gente se vira, vamos arrumar carona, e dá um jeito, cara. No final das contas, tava todo mundo tão já ali, ó, com a gasolina entalada, que nós fomos correndo, cara. A gente saiu de lá, correndo e achando o pneu na rua e rolando o pneu. Mas assim, eu acho que foram, sei lá, uns 3, 4 km de corrida. E olha que eu nem consigo correr. O único que corria lá era o André. E tinha energia que tinha treino. Rapaz, e a gente passou pela capelinha. Acho que o Marcinho Augusto pediu uma menina em casamento na capela. Ficava tipo na praia, assim. Rapaz, só sei que chegando perto do hotel, a gente achou uma barra um pedaço de pau, assim, que botava assim, aí outro... Pá, e quebrava no braço, no cotovelo, no joelho. Só sei que a gente chegou todo arregaçado. Eu cheguei todo sangrando aqui. E eu acho que a gente ainda foi na piscina de madrugada, fizemos aquela barulheira, escorregamos no escorregador seco. Pô, ficamos todos coçando no outro dia. Foi foda, mas tá aí. A lembrança ficou. Valeu, um abraço aí, pessoal. Boa, Patrícia. Que boa demais. Cara, ele lembrou com todos os detalhes. Todo sangrando e vai pra piscina. O do pau não lembrava, não. Cara, essa viagem foi inclusive um esborne chique que a gente fez lá em Guriri. Que a gente, em janeiro, assim, a gente tocava muito em Guriri, né? Teve um ano, esse ano que ele falou, a gente, se eu não me engano, fez todos os domingos em Guriri. E um final de semana em especial, a gente ficou de sexta até domingo na estrada, porque na sexta a gente fez o esborne chique também. E aí, esse dia que ele falou foi uma sexta-feira que a gente fez, acho que com o Jefinho Farol. Era o convidado, assim, do projeto, né? E aí a gente dormiu lá para no outro dia ir para um casamento em Colatina que a gente tinha, uma formatura, eu não lembro direito. Mas aí a gente saiu, ficou, como a gente ia ficar no hotel lá, a gente falou, pô, vamos ficar de boa. A gente ficou curtindo, tomando uma lá, na volta foi isso. O hotel era lá no parque aquático, muito longe. Do outro lado da ilha, assim, tipo, era meio que uns 3 quilômetros mesmo. E foi esse rolê, exatamente isso. Exatamente isso aí que aconteceu. Foi divertido. E a galera da banda tava, a maioria tava. Acho que poucos foram embora na época. Isso na sexta, imagina. Imagina o domingo, como chegar em casa. Eu lembro perfeitamente esse final de semana que quando a gente foi pra essa formatura em Colatina, a gente sentou num posto. Você lembra disso? Num posto meio que eles postos de Heineken rua. barata. E aí a Heineken era, sei lá, na época era R$3. Era um absurdo, porque já estavam uns 8, né? E aí a gente sentou, eu Leal, Renan, que era da época, Hugo e Babá. Tasso, enfim, a gente ficou sentado, a mesa começou a preencher de Heineken, assim. E a gente tomando várias antes do show. Mas o show aconteceu. E no outro dia, lembrava de onde tinha se machucado tanto? Que Deus eu acho que o machucado foi mais foi pessoas específicas, eu não lembro direito. Eu ralei no tobogã, eu lembro que fiquei ralando. Ele falou tobogã seco, né? Desceram no tobogã sem água. Eu, o Farol e ele. Eu só cheguei cansado mesmo, porque eu corri bastante, porque a gente tava empurrando um pneu, esses pneus. Bizarro, a gente... coisa sem explicação. É tipo aquele se beber não casa, assim, final de show. Sem porquê. Fala, galera, satisfação, Cassinho aqui. Passando aqui pra falar um pouquinho dos meninos do Samba DM, né? Pô, muito fácil, que é isso. Cara, trabalhei com os meninos durante muitos anos e fui muito feliz. Falo isso toda vez com eles, da satisfação que eu tive, o prazer, né, cara? E a alegria que eu tive de trabalhar com eles. São os meninos, assim, que é isso, de coração enorme. Hugo, André, hoje o Luiz tá aí, né? Mas eu peguei da formação a antiga bem lá atrás.
E tudo tem um começo, né, galera? Então eu vou fazer aqui um breve resumo, contar aqui uma curiosidade que foi engraçado pra mim, né? Lembro até hoje, o Fabinho me procurou, Fabinho Percussão, pra mim estar fazendo no lugar dele, né? Os meninos eu não tocava mais, já tinha praticamente um ano que eu não tava tocando, e o Fabinho me procurou pra fazer no lugar dele. Lembro que acho que foi um casamento, isso aí. E o Hugo me procurou, me ligou pra fazer um ensaio, acho que foi na terça-feira esse ensaio. Aí eu falei, pô, vamos lá, vamos fazer esse ensaio no Vila Velha. Se for o que eu tô pensando, chegou lá no ensaio, cara, foi muito engraçado. Quando eu entrei no estúdio, o André tocava a bateria, né? Aí tinha o Olaia, tinha o Renan. E, cara, foi muito engraçado. Os meninos, um com a long neck na mão, o outro de ressaca. E eu falei, meu Deus do céu, que eu vinha de outra escola, né? Uma coisa mais tranquila, aquela coisa toda, né? Mas assim, cara, foi muito engraçado. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, será que isso vai dar certo? Mas aí eu falei, vamos embora pra cima. Fiz o show com os caras, né? Foi uma perspectiva pra mim totalmente diferente. Foi uma alegria, os caras tocavam com alegria em cima do palco. Não que outros trabalhos não rolava isso, mas eu sentia que os caras se divertiam muito no palco e isso foi muito, muito maneiro. Então desde lá, cara, depois acabou que o Fabinho não fez mais, eu entrei pra banda, teve várias formações e isso pra mim foi muito interessante porque os caras não desistiram. Né? Pegou, tá? Aí são os camaradas de exemplo que tem que ser seguido, administração. Tem um cara que tá sentado aí, que é um cara que eu sou muito fã, além do Hugo, né, e do Luiz, mas que é o André, que é um cara assim de resiliência total, tá? E galera, um abraço pra vocês, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, a vida de vocês, tá bom? Vocês sabem que aqui vocês têm um amigo e um fã. Tamo junto, hein? Valeu! Cassinho, nosso parceiro do Pode Chegar. Parceiro, sempre que a gente precisa, ele vem, deixa fluir, estamos esperando vocês deixa aqui. Fluir. Agora esse projeto os meninos estão voando, estão fluindo. Cara, Cassinho é muito massa, sempre tive um relacionamento muito legal com ele, assim, de amizade mesmo. Esse episódio do ensaio não foi na terça, só pra defender a gente. Era um sábado de manhã. Depois de sexta. Depois de sexta, que a gente tinha... Eu não lembro se a gente tinha tocado na sexta, mas a gente ia ter um show bebido. Mas tinha bebido bastante. Acho que nem tocou, cada um foi pra um lado e a noite de todo mundo. Mas eu rendeu. lembro que a gente ia ter um show importante à noite, no sábado, e por isso que a gente marcou um ensaio, porque exatamente... No sábado de manhã. No sábado de manhã, que era o único horário que bateu pra todo mundo. E aí, como a gente tava foi exatamente na transição quando eram os 9 e virou os 5 e a gente... Era essa galera que ele falou até do Olaia, que já saiu tem bastante tempo. E aí a gente chamou o Wesley... Foi o primeiro ensaio com a galera, assim. A gente chamou... A galera nova. Chamou... Já de ressaca, o... Virado. Inventaram um ensaio sábado de manhã, aí tipo, já é completamente fora do que pode se imaginar. E aí a gente tinha saído na época, na sexta-feira. E foi uma sexta animada. Foi uma sexta fora do todo mundo chegou daquele jeito, meio que de ressaca, outros já começando o sábado. Mas funcionou, no final das contas funcionou. Deu certo. Cassim ficou com a gente também uns bons anos, assim. Ele acompanhou algumas formações. E aí depois ele saiu, voltou, a gente chamou ele de volta já com o Luiz, né? E aí depois ele foi pro Glauco e agora tá com Deixa Fluir. Engraçado que a gente formou um time, aí eu tinha ligado para Fabinho, que era um percussionista que tinha aqui também muito... A gente, procurou os melhores, assim, na nossa concepção. E ligou para Fabinho, aí o Fabinho falou, cara, eu não vou conseguir fazer esse show. Cassinho vai fazer esse ensaio hoje e o show. Acabou que o Fabinho nunca tocou. Fabinho fez um. Foi Cassinho pra sempre. Foi Cassinho pra sempre. Fabinho fez um específico, depois Cassinho ficou e ficou a dupla. Cassinho e Wesley, que já tinham tocado juntos na época do Pele Morena. Eles tinham saído, Cassinho até falou que ficou um ano fora e depois eles ficaram... O Wesley ficou Fabinho com a hoje tá nos Estados Unidos, não é isso? O Wesley ficou com a gente muitos anos, uns 9 anos, e Cassinho, se eu não me engano, na primeira passagem ficou uns 6, assim, também. Foi muito tempo. Vamos falar de lançamento? Vamos nessa, coisa nova. E aí? Acho que o Hugo pode falar melhor que eu, nesse princípio que é o dono, o autor da música com mais 2 pessoas, mas ele pode falar. Então, a gente tava falando do Leozinho, de agregar, assim, os compositores que eu juntei para fazer essa música, eu conheci lá no camp dele, então já nasceu meio que ali. É um resultado, um fruto. Cara, então, começou, eu fui pro Rio numa ocasião, aí tinha uma roda de samba que tinha uma bandeira escrita Só Tem no Brasil. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E, tipo assim, não tinha nenhum... O Samba DM não tava procurando uma música, não tinha nada disso, assim. Aí eu só juntei e falei... Tinha 2 caras que eu admiro muito, que é o Marquinhos e o Alan.
E eu falei assim, mano, vamos juntar uma música. Eu até chamei de cantor, acho que no dia, só que o cantor não conseguiu colar no dia, assim. Perdeu a fatia. Canetada. Aí a gente foi, juntou, falei, cara, tô pensando nisso. Aí eles curtiram a ideia, até por causa de ano de Copa, tudo meio casava, assim. Eu falei, cara, eu não queria uma música de Copa, de futebol, eu queria uma música do Brasil e tal, que tá rolando muito esse negócio, esse Brasil core, assim, sabe? Aí, cara, a gente fez e sem muito objetivo, sem muita pretensão. Aí eu mostrei pros meninos, os meninos gostaram muito. Aí a gente pegou, gravou, falou, vamos gravar. A gente gravou e a gravação ficou legal, o arranjo ficou legal, foi tudo legal. E a gente falou assim, mano, vamos procurar um feat. Vamos procurar alguém, assim, pra... Olha a inovação aí, gente. De novo. O não Olha a gente eles já fazendo tem. o diferente, saindo da curva. O não a gente já tem, sabe? Aí eu mandei pra uma galera. Eu fui lá no Instagram de cada um, no perfil, não peguei número, falei, mano, isso aqui, feat, como é que é o esquema, assim, papai não faz. Aí alguns nem responderam, mas falaram que tinha bloqueios de contrato, de gravadora, essas coisas. E 2 responderam, falando assim, pô, gostou muito da música, quero fazer. E no final das contas ficou o Billy SP, que é o ex-cantor do São Prazer, que é, pessoalmente, tipo assim, sou muito fã dele, tá ligado? Tipo assim, eu acho que é... Porque, pô, mandei pra Momozinho, mandei pra Paixão de Pilares, mandei pra todo mundo. Mas, tipo assim, uns top 3, assim, que eu... Até por ele ser compositor também, brabo. Então, ele falou, cara, vou fazer, faço, gostei muito da música. E, pô, satisfação total. Aí a história da música é mais ou menos essa, assim. E lança quando? 29 de maio. Nosso programa vai ao ar no dia 27, nosso episódio. Então, 2 dias depois. Quinta pra sexta? De quinta pra sexta, é. E o público do Pode Chegar vai ter spoiler da música? Vai ter um pedacinho? Podemos? A gente já soltou uns spoilers no nosso Instagram. Tem umas coisas lá que a gente já tá soltando umas partezinhas, mas... Podemos um pedacinho ao vivo? É que só tem no Brasil, só quem provou já viu, mas eu vou lhe mostrar. Aqui é bermuda e chinelo, cachorro caramelo em qualquer lugar. Tem do barato e do caro, tem que ser malandro e chegar na moral. Mas pode aproveitar sem pressa, o ano só começa no pós-carnaval. Domingo tem que ter um lalaiá e pé descanso na beira do mar. A cerveja gelada no balcão, pra torcer pro time do meu coração. Churrasco, futebol e batucada, tô sempre junto com a rapaziada. Lugar melhor nunca se viu, resenha com esse molho, só tem no Brasil. Adorei, gente. Só tem no Brasil. Você e quem que compôs? Eu, Marquinho Belchoff e Alan Vieira. Perfeito, gente, olha. Cantor, compositor da melhor qualidade. A música da Copa aqui no Espírito Santo, tá, Vai gente? trazer o Hexa, vai trazer o Hexa. Vai. É o nosso grito pra Copa do Mundo. Maravilhoso. Mais projetos para esse ano? Por enquanto, a gente tem algumas coisas em mente. Tem algumas coisas, porque a gente vai completar 18 anos no final do ano. Maior idade. E a gente já pensa... queremos comprar os brindes. né? Já foi essa questão falado do aqui. brinde, o Luiz soltou aqui, mas ainda é uma ideia muito... começando. Não, vai rolar. Mas a gente pensa, obviamente, vai fazer uma festa camisa, não sei nem o que eu faço. A gente vai fazer uma festa de 18 anos e pensa em fazer um audiovisual, alguma coisa maior que celebre essa data especial, né? Mas por agora, nesse primeiro semestre, a gente meio que voltou o foco, nem era o objetivo no início do ano, mas voltou o foco para essa música autoral, que a gente acredita que tem um potencial. Maravilhoso. A gente fez gravações do clipe... Falou do cachorro caramelo, já mexeu com o meu psicológico. Isso pega então... muito. Mas a gente fez gravações do clipe em São Paulo, inclusive para gravar com o Billy lá, que a gente foi lá, nós 3, encontramos ele, gravamos juntos. E depois a gente foi no Rio, a gente foi ao Rio, fez 2 dias de gravação do clipe também, usando cenário carioca, totalmente... Eu vi algumas imagens, adorei. Totalmente Brasil, né? E aqui em Vitória a gente gravou antes de ir também. A gente foi no estádio, gravou ali em Jesus Nazaré, no Bar do Bigode. Enfim, fez várias imagens bem legais. O clipe vai ficar bem a cara do Brasil. Bem Brasil. E agora a gente tá já fazendo a estratégia do lançamento da música para dia 29. Inclusive, viemos de Brasil já pensando. Entenderam? Vocês entenderam? Né? Tem um porquê. Eu fiz um story, eu falei assim, eu tô com a camisa do Brasil, mas não é por conta da seleção brasileira, é por um outro motivo. Mas é isso, a gente acredita na música, é uma música que, o final dela já, a gravação ficou muito agradável de se ouvir, ela é rapidinha, mas ela funciona.
E a gente acredita muito nessa música para a Copa do Mundo, não só para a Copa, mas como no contexto do Brasil mesmo, que ela fala muito de ser brasileiro, né? Acho que é isso. E acho também, tenho certeza, e é um pedido para todo mundo que assiste o Pode Chegar, que segue nas redes sociais, segue o Samba DM. Gente, vamos começar a consumir produto capixaba, as músicas capixabas. Tem muita coisa boa, tem muita música boa, tem muito trabalho bem feito. Fui agora assistir o audiovisual do Curtição. Pô, que muita trabalho coisa legal bem que vai feito, sair, muita coisa que vai sair. Foi muito bacana. Leozinho estava lá. Os meninos, o Breno e Bernardo, tiveram aqui também, gravaram audiovisual na Mais. Uma coisa de louco. Samba Júnior, que vai sair também. De louco. Samba Júnior também fez o projeto ali também na Ilha das Caieiras, também, que lotou, entupiu. Então, tem muita coisa boa que já saiu, coisa que está saindo e coisa que ainda está por vir. Então, vamos começar a consumir para que também a galera daqui tenha um espaço, ganhe visibilidade, né? Porque às vezes vem um cara de fora que tem ali 2, 3 músicas. Eu canso de falar isso aqui, mas é verdade. O cara tem 2, 3 músicas estouradas. Ele vem pra cá com um cachê que é 10 vezes maior que da galera que tá aqui e canta essas 3 músicas, que a galera daqui também já canta, e o mesmo repertório que a galera daqui canta, cara. Porque só porque é de fora, aqui também tem. Então, vamos começar a valorizar isso. Isso é importante. E valorizar bastante também aqui hoje, eu acho que esse nível que o pagode está chegando, de poder realizar essas obras, porque não é fácil, galera, não é fácil. É um investimento. É um investimento grande. Hoje a galera tá vendo como investimento, tá tendo coragem de investir de verdade, porque assim, o grupo toca, você tem que sobreviver, viver daquilo e, ao mesmo tempo, investir. Então, é investimento. Né? É um dinheiro gasto, é tempo, é tudo. É uma mobilização gigante. Então, assim, a gente já está vendo só pela filmagem, né? Pelos spoilers que saem, que tá ficando bonito. Eu acho que tem que valorizar mesmo. E, graças a Deus, que hoje está tendo condições cada vez mais de lançar esses trabalhos autorais, né? Audiovisual. E espero que seja uma crescente cada vez maior, que seja cada vez mais natural. Né? Isso aí. Eu sinto que a chave tá virando, assim. E quando o primeiro for, vai um monte a galera tá na onda ali. Isso. Muita gente aqui trabalhando com produção, acho que tá ficando mais... Tem o Hugo Paraíso aí. Ó, tá ficando mais democrático a questão da gravação. Antigamente, assim, no início, eu lembro que era muito distante. Existia um preconceito também, né? Hoje também o pagode, ele toca para outros públicos que antigamente torciam o nariz pro pagode. Sim. Tinha muito disso também, né? Tinha. Tinha. Hoje o pagode tá muito em alta, né? Você vê aí, não só aqui no estado tá em alta, mas no Brasil inteiro. O próprio Menos é Mais, tipo, explodiu. A gente vê outras bandas novas aí também, Ferrugem. Todo dia que você pega um lançamento novo, uma coisa nova, a galera pensando em Copa do Mundo, já com um projeto Sorriso tá Maroto, trabalhando, né? Todo mundo... a Prainha que teve o show aqui agora, lotado. Tipo, todo final de semana um pagode nacional aqui, e a galera daqui também tocando todo final de semana, graças a Deus a galera tá com agenda. Enfim. Até para casamento. Para casamento. Antigamente exato. Era muito banda baile e sertanejo. Banda baile e sertanejo. E hoje o pagode. Pagode, exato. A galera vem com os projetos aí né, que toca um pouquinho de tudo e o pagode está chegando. O próprio Michael Sarmento que veio até aqui, o lançamento desse episódio eu aprendo essa palavra. A gente usa muito no mercado de casamento, tem isso. Mas até o próprio Michael Sarmento, que é do pagode também, tá bem nesse contexto, ele falou, de casamento também. O Glauco, que tem um pezinho no pagode ali, mas toca um pouco de tudo. A galera, o pagode tá em alta e a galera quer o pagode, mas quer ouvir um pouco de outras coisas também, principalmente em casamento. Meninos, que essa música pegue, tá? Pegue pra galera, todo churrasquinho, lança uma campanha, todo churrasquinho de jogo do Brasil, vão botar a música do Samba DM, vão fazer um stories ali, marcar a galera que é aqui do estado. André, o meu primeiro contato com o Samba DM foi através da voz desse moço aqui. Canta né? Mas, a partir do momento que eu falei, estamos querendo fazer o podcast, vamos lá, aquele dia lá no bar. Você foi muito receptivo. Tive esse contato com você lá no estúdio, onde eu pude aprender muito com você. O que os meninos disseram sobre o profissionalismo
você realmente inspira, você me inspira, você inspira esses caras, você inspira meu marido, que é muito fã de todos vocês. Boa. Todos vocês. Uma vez eu vi o Hugo passando pela gente no Gordinho Praia. E eu vi Tico cumprimentando e eu não conhecia o Hugo. Eu falei, quem é? Ele falou assim, ele é do Samba DM. Esse cara, na direção musical, esse cara é foda pra caralho. Então, assim, eu sei que não é à toa que vocês são referências para outros grupos, inclusive consagrados também. Então, assim, foi um prazer conhecer um pouco mais, estreitar esses laços. Que você seja muito feliz com o Antônio, né? Que o Antônio seja muito abençoado, que a vida dele seja linda, que a família de vocês seja cada vez mais abençoada. Hugo, eu te conheci por último. Já gostei do caramelo, já gostei da zoeira. Eu tenho um pouco essa coisa da zoeira, mas tudo que você falou aqui, tudo que eu pude perceber do seu profissional nessa parte de direção musical, você provou com a música. Essa música está sensacional e pelo que a gente conheceu aqui um pouco, dá para ver muito de você nela. É isso. Então, assim, que voe. Agora você, mocinho. Meu marido vai estar em casa e vai falar bem assim, o pior que eu sou apaixonada pela sua voz. Eu sou apaixonada por você, pelo seu jeito de ser, o carinho com que você trata as pessoas. É zoeira também. É zoeira. Fica falando para deixar Bernardo jogar videogame, que não sei o quê. Obrigado pela paciência. Todas as vezes que eu encontro o Luiz Felipe, seja onde for, eu peço uma música específica. Eu sou aquele bêbado lá no final que fica batendo palma sozinho lá. Depois eu peço o Luiz Felipe. Eu já olho para ele, ele já sabe qual é a música. Eu sou apaixonada pela sua voz. Sua voz é... Qual é a música? Eu tô curioso agora, filho. Cara, é um lado B. Felicidade do Belo. Não é aí, ó. Não é. Não é. É tudo. Do Soweto. Verdade, do Soweto. É tudo do Soweto. Toda vez. Lá, eu artista. Todas as vezes eu peço para o Luiz Felipe cantar essa música. É verdade. E assim, Sabe muito. Belo pedido. Você bateu na banda certa, cara. Você bateu na banda certa. Eu acho que o conjunto da obra faz com que o Samba DM esteja nesse lugar muito merecido. E desejo de coração que estoure, que chegue a lugares cada vez mais altos. Mas que, o podcast também voe e a gente está muito feliz de estar aqui. Prazer mesmo. Agradecer pelo convite, pela estrutura, cara, a dinâmica que você conduziu tudo aqui. Obrigada. Maravilhoso. Muito bom. Acho legal esse bate-papo. E que a gente volte outra vez depois da música lançada, já com a música bombando. Claro. Pra gente falar sempre que tiver projetos, fala com a gente que a gente vai ajudar a divulgar. Prepara um segundo semestre para falar dos 18 anos. Quero. A gente vem falar pra aqui. Para contar mais histórias, a gente vem no segundo semestre. Até lá vão ter muitas ainda, né, Hugo? Será que tão... apocalípticas quanto empurrando o pneu da Lisboa. A gente pode lembrar alguns outros. Nesses 18 anos foram muitas histórias aí. Gente, olha, sigam o Pode Chegar no YouTube. No Instagram, Pode Chegar ES. Sigam os meninos do Samba DM no Instagram também. Samba DM, tudo junto. No YouTube também a gente tem uns conteúdos lá. Pode seguir, TikTok, a gente tá em tudo. Tá em tudo. Os meninos estão, jogando em todas as posições. Boa. Vamos terminar de música? E se casar, estamos aí. Se casar, chama nós. Com certeza. Pode ser daqui a 1, 2, 3 anos. Quem sabe fala de novo essa parte do se casar, gente. Faz o pedido dela. Tem que fazer o pedido agora. Agora é só pra mim, tá, gente? Desculpa aí. Não tem que dividir com mais ninguém. Não posso mais ficar sem teu amor. Eu não vivo sem você. Tudo é mais bonito quando estou contigo. Nada mais me dá prazer. Vem fugir comigo que eu te dou abrigo dentro do meu coração. Não existe culpa, é só um sentimento de luz e não de escuridão. Eu quero te ver pra te contar o meu dia pra você. Os meus planos, enganos, me dá teu carinho. Não sei pensar em te perder, é mais que pode oferecer. A vida, o mundo, é tudo, é lindo, é lindo. Essa música
aqui tem que ter no meu casamento com o Luiz Felipe. Vai entrar na igreja cantando. assim, ó. Sacou, né? Você pegou a visão, né? É isso. Até a próxima. Beijo, Bom tchau. demais, velho. Oiê, tá no ar o Pode Chegar. Chega mais, a conversa já começou.